Olá, meu nome é Cintiane Brito, acadêmica do curso de Pedagogia do Instituto Federal do Norte de Minas, Polo Janaúba. Hoje, viemos apresentar para vocês a disciplina de Pesquisa Aplicada à Educação 1, TCC, da professora doutora Maria Aparecida Colares Mendes. Acadêmicas responsáveis são Cintiane Paz de Brito, Fernanda Elias de Souza, Gisele Cristiane Trindade Neves, Mariana Ribeiro da Silva, Priscila Borges Pereira e Stephanie Lohane Batista Silva. Vou apresentar para vocês quantidade e qualidade na pesquisa em educação, na perspectiva da dialética marxista. O autor é o Alceu Ravanello Ferraro, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agora, vou falar para vocês sobre a origem positivista da sociologia, a emergência da sociologia como ciência da sociedade tem relação estreita com o positivismo, segundo Michael Lovy. O positivismo assenta-se sobre três ideias básicas. A primeira, que a sociedade humana é regulamentada por leis, ou seja, leis de funcionamento da vida social, econômica, política, são as chamadas leis naturais. Segundo, que os métodos e procedimentos utilizados para conhecer a sociedade não diferem em nada daqueles empregados para conhecer a natureza. Terceiro, que, como conclusão, as ciências sociais devem funcionar exatamente segundo o modelo de objetividade, neutralidade e isenção de juízos de valor das ciências da natureza. A concepção positivista é aquela que afirma a necessidade e a possibilidade de uma ciência social completa, desligada de qualquer vínculo com classes sociais, posições políticas ou utopias e as visões de mundo. A ideia fundamental do método positivista é de que a ciência pode ser objetiva e verdadeira, na medida que se elimina totalmente qualquer interferência de preconceitos ou prenoções. Matemáticas e estatísticas. As matemáticas são, antes de tudo, uma linguagem, um meio de comunicação, que nos dias atuais ganha relevo a distinção entre matemáticas qualitativas e quantitativas, que as matemáticas qualitativas compreendem as não numéricas e as ordinais, ao passo que as quantitativas compreendem as ordinais e as cardinais. Essa querela entre quantidade e qualidade, ou seja, esse debate, essa discussão entre quantidade e qualidade, nos leva à questão das matemáticas e das estatísticas. De acordo com Gravitz, as matemáticas não são mais que um meio a serviço de hipóteses que pretendem dar conta da realidade ou simplesmente explicá-la. Besson, 1995, na obra A Ilusão das Estatísticas, especificamente no texto As Estatísticas, verdadeiras ou falsas, diz que a velha polêmica do quantitativo e do qualitativo, que opõe entre si os adeptos da medida e os seus difamadores, assemelha-se àquela que, a partir do século VIII, opunha entre si iconoclastas e iconólatras. O iconoclasta é aquele indivíduo que não respeita tradições e crenças, como, por exemplo, o culto ou a veneração de imagens ou símbolos. O iconoclasta também é chamado de quebrador de imagem. Já o iconólatra é o indivíduo que adora imagens ou símbolos. Então, o que Besson diz é que essa discussão entre quantidade e qualidade se assemelha com a discórdia entre o quebrador de imagens e o adorador de imagens ou símbolos. E ainda acrescenta: todo quadro de cifras tem, assim,
dupla natureza, qualitativa e quantitativa. São vários os autores que dão sua contribuição a respeito das matemáticas e das estatísticas. Maurice Conte também nos dá sua contribuição em relação às estatísticas. Segundo ele, as estatísticas não são somente uma informação, ou seja, um meio de análise. Ao contrário, é necessário que elas, as estatísticas, sejam tomadas também como objeto de análise. Nesse sentido, podemos perceber que dados e são objetos de análise, independentemente do tipo de natureza que eles foram tidos, se foram de natureza quantitativa ou qualitativa. Gênese da querela metodológica. Na maioria das ciências do comportamento, parece existir um ajuste incômodo entre os que consideram a pesquisa algo altamente estruturado, objetivo, quantitativo e rigoroso, e os que possuem uma orientação mais qualitativa e estão menos preocupados com uma prova rigorosa. Os defensores de ambos os métodos reivindicam superioridade, mas tanto de um como de outro podem provir resultados trivais e proveitosos. Bom, já vão mais de 40 anos desde a publicação Pesquisa Social, Estratégias e Táticas de Phillips, em 1966, onde, nessa obra, ao mesmo tempo que sintetiza a controvérsia então reinante entre adeptos da pesquisa quantitativa e qualitativa no campo das ciências do comportamento e sinalizava um momento histórico da emergência dessa controvérsia. A razão apontada é que, nessa obra de Thomas e Florian, haviam feito bastante o uso de documentos pessoais, tais como cartas, autobiografias, a fim de apresentar uma série de histórias de vida detalhadas ou estudos de casos específicos. Metodologia que logo ela seria batizada de qualitativa. Enquanto vários sociólogos eles passavam a ver nesse método uma excelente oportunidade de obter uma avaliação completa de todas as fases da vida, e em especial a vida interior da pessoa, né? Para diversos outros sociólogos, o novo método era mais subjetivo, onde permitia ao pesquisador selecionar histórias de vida que satisfazessem seus próprios objetivos. Madeleine, ela sustentou o mesmo ponto de vista. Segundo ela, concebiam seu estudo como uma pesquisa científica, levando em conta, ao mesmo tempo, fatores objetivos e comportamentos subjetivos, né, que influenciavam a vida social. E eles desejavam, antes de tudo, fazer reconhecer o valor metodológico dos documentos pessoais, cartas, biografias, que eles utilizavam e consideravam como tipo perfeito de material sociológico. A repercussão que essa querela metodológica ela haveria de ter se deveria ao fato de que ela levantava todo o problema da generalização a partir de casos particulares. A tese da falsa dicotomia entre quantidade e qualidade. A pesquisa moderna deve rejeitar como uma falsa dicotomia a separação entre estudos qualitativos e quantitativos, entre outros pontos de vista, estatístico ou não estatístico. O mais interessante é o argumento utilizado pelos autores para sustentar essa posição. A aplicação da matemática à sociologia não garante rigor da prova mais do que o uso de insight garante a significância da pesquisa. Para Gould e Hatch,
não importa quão precisas sejam as medidas, mas uma vez que o que é medido continua sendo uma qualidade, de sorte que, num sentido fundamental, a pesquisa pode ser chamada de qualitativa. Ainda segundo os autores, se de um lado o que se mede na pesquisa é uma qualidade, de outro a pesquisa social mais qualitativa tenta medidas aproximadas. Assim, a tese dos autores é que não há dicotomia ou oposição entre qualidade e quantidade na pesquisa social. E note-se que essa tese foi sustentada há mais de meio século e que o foi justamente por dois autores que podem ser considerados de fé positivista. A tese da complementaridade. A tese da diversidade complementar ou da complementaridade entre os dois tipos de métodos. Santos Filho, 2007, refere-se nada menos do que 10 pesquisadores que nos anos de 1979 e 89 sustentaram a ideia da diversidade complementar. Para o autor, o que caracteriza os seguidores dessa tese é a tendência a desepistemologizar o debate ou ignorar as diferenças paradigmáticas. No fundo, se a tese da oposição sustenta existências de paradigmas claramente definidos e irreconciliáveis entre si, a tese da complementaridade minimiza tais diferenças, a ponto de negar o caráter paradigmas dos dois tipos de metodologias. O surgimento da complementaridade em um sistema ocorre quando se considera as circunstâncias sob as quais se tenta medir suas propriedades. O princípio da complementaridade implica na impossibilidade de qualquer separação nítida entre comportamento dos objetos atômicos e a interação com os instrumentos de medição que servem para definir as condições sob as quais os fenômenos aparecem. É importante distinguir que o princípio da complementaridade de uma declaração do princípio de incertezas. Tese da unidade entre quantidade e qualidade, Marx e Gramsci. Na linha dos que vêm, unidade na relação entre quantidade e qualidade, limite-me aqui à tese da unidade na perspectiva da dialética marxista. A respeito, vale salientar a tentativa de Gamboa de construir um entendimento sobre a questão a partir da dialética presente no materialismo histórico, o qual, diz o autor, em princípio, propõe a síntese como uma das suas categorias basilares. Gamboa, 2007, página 101. Pretende-se abordar aqui algumas reflexões sobre o método de Marx e Gramsci, enfatizando especialmente a relação entre quantidade e qualidade, bem como relacionar esses aspectos às características dos chamados métodos mistos, quantitativos, qualitativos e multimetodológicos. Estes mostram particularidades comuns entre ambos os métodos, entre os quais destaca-se a perspectiva transformadora, a emancipatória, além dos procedimentos dedutivo, indutivo e também como o uso articulados de dados quantitativos e qualitativos, atribuindo igual relevância a ambos, enfatizando a expressão da voz dos sujeitos, a valorização não só dos resultados, mas também do processo ou do caráter pedagógico da investigação. Enfim, clareza, finalidade orientada para a superação das desigualdades. Quem quer a verdade sobre o mundo social? Nessa perspectiva dialética, não há quantidade sem qualidade e nem qualidade sem quantidade. A unidade entre essas duas dimensões do real está em sua inseparabilidade ou exigência recíproca, não em qualquer identidade imaginária entre ambas. Essa perspectiva dialética
permite, antes de tudo, afastar duas concepções opostas e igualmente vulneráveis, e, de um lado, a daquelas que veem incompatibilidade, dicotomia ou oposição excludente entre métodos quantitativos e métodos qualitativos. De outro, daquelas que veem unidade entre os dois tipos de métodos. Uma unidade construída não sobre a diferença que os distingue, mas sobre uma identidade imaginária que desfigura uns dos outros, na medida em que ignora ou apaga as diferenças. Obviamente, a expressão mundo social é empregada em sentido abrangente, incluindo também o mundo da educação, a questão levantada por Bourdieu. Isso aplica-se, assim como todos os objetos de pesquisa, também às respectivas metodologias. Permite afastar a tese de continua entre quantidade e qualidade, que acaba por restabelecer nas posições extremas a dicotomia da quantidade e qualidade, e, consequentemente, a exclusão mútua entre essas duas dimensões. Este foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção de todos.